Este programa é livre para todos os públicos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. São duas passagens. A primeira delas está em Mateus, no capítulo 21, versículo 22. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 22. Encontre aí na sua Bíblia. Todos acharam? Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 22. Olha que fácil de guardar. Mateus 21, 22. Qual é a passagem? Mateus 21, 22. É uma promessa de Jesus para você. É uma promessa de Jesus para mim. É uma promessa daquele que diz que é mais fácil que se passem os céus e a terra do que a palavra dele falhar, do que a palavra dele faltar. A palavra de Deus, as promessas de Deus não caducam. As promessas de Deus não têm prazo de validade. A palavra de Deus não se deteriora com o tempo, nem se enfraquece porque nós fraquejamos. Então esta palavra é para todos nós que estamos aqui, para aqueles que são fiéis ao Senhor, mas também para aqueles que estão se sentindo enfraquecidos, precisando da ajuda de Deus, mas que puseram no Senhor a sua confiança e vieram para esse encontro de oração porque confiam em Jesus. Quem confia em Jesus, diga: eu confio. Quem confia em nosso Senhor, diga amém. A maior prova de que você pôs a sua confiança no Senhor, ainda que essa confiança seja pequenininha, como um grão de mostarda, foi você ter vindo para cá. Você não teria vindo para cá se você, no mínimo, não desconfiasse que Deus poderia fazer algo em seu favor, que o Senhor te esperava aqui. Eu sei que muitos vieram trazer as suas dificuldades, as suas lutas, mas sei também que muitos outros vieram trazer os seus agradecimentos, o seu reconhecimento a Deus, o seu louvor. Ontem me entregaram uma carta com um testemunho. Há pessoas que vieram aqui para agradecer a Deus, graças alcançadas nos acampamentos Fé e Milagre anteriores. Mas todos nós que estamos aqui temos algo em comum. Dá uma olhadinha à sua volta, ao seu lado, esquerdo, direito, à sua frente, atrás de você. Sabe o que essa pessoa tem em comum com você? Ela pôs a confiança dela em nosso Senhor Jesus Cristo que está aqui. Ela veio encontrar o Senhor como você também veio encontrar o Senhor. E esta palavra é para você e é para este irmão. Diga a ele: esta palavra é para você, meu irmão. É uma promessa de Deus para a sua vida. É uma garantia de nosso Senhor para você. E essa palavra diz assim: tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Diga para o seu irmão: tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis.
Diga com fé. Tudo o que na oração você pedir com fé a Deus, você receberá. Você sabe o que é tudo? O que é tudo? É tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo a você que não importa qual seja a sua necessidade, se você pedir em oração, precisamos orar, precisamos nos colocar na presença de Deus, precisamos chegar ao Senhor não de mãos vazias, mas levar diante de Deus a nossa convicção de que Ele nos atenderá, porque Ele é o nosso Pai. E tudo que em oração você pedir ao Senhor, você precisa pedir. Bata no seu peito e diga: eu preciso pedir a Deus. E diga ao seu irmão: você precisa pedir a Deus, para que você receba. Há pessoas que dizem assim: do que adianta eu rezar? Se Deus já sabe tudo, eu vou rezar para quê? Para eu contar para Deus aquilo que Ele sabe melhor do que eu? Deus é seu Pai, e Deus sabe tudo o que você precisa antes mesmo que você o peça, mas Ele espera a sua oração, porque Ele não passa por cima da sua liberdade, Ele não passa por cima do seu querer. Existem coisas que só acontecem na vida da gente quando a gente reza. Então eu preciso rezar. Nós estamos num acampamento de oração, para que nós rezemos ao Senhor e peçamos a Ele tudo o que nos é necessário, e tudo é tudo, e diz a palavra de Deus para mim e para você, que aquilo que nós pedimos ao Senhor em oração, com fé, nós vamos receber, nós vamos alcançar. Você se lembrou de trazer a sua fé para esse acampamento de oração? Quem trouxe a sua fé? Se você usar essa fé para pedir o que você precisa, você o alcançará e não falhará, diz o Senhor para você nesta manhã. Gente, nós não viemos aqui para pedir apenas, nós estamos aqui para receber. Você entendeu que você vai receber a graça de Deus? Repita para você mesmo: eu vou ser atendido. Os olhos do Senhor estão voltados para mim. Eu vou receber a graça de Deus. Deus já sabe como vai me atender. E todas as minhas necessidades apresentadas ao Senhor terão resposta. Então, novamente eu digo a você: tudo o que na oração você pedir com fé, você vai receber. Nós enfeitamos demais às vezes os nossos momentos de oração pessoais. Nós nos iludimos com uma aparência de oração. E às vezes nós pensamos que para alcançar algo muito difícil e extraordinário, nós precisamos de atitudes extraordinárias, que nós precisamos de uma fé extraordinária, que nós precisamos de uma vida de santidade fora do normal, extraordinária, para nós sermos atendidos. Meus queridos, nós temos um Pai que nos atende nas necessidades do dia a dia da nossa vida. Vou compartilhar com você uma experiência que eu vivi há pouco tempo. Eu tinha terminado uma pregação e um casal se aproximou e disse para mim: olha, nós somos casados há algum tempo e nós não conseguimos engravidar. Queríamos tanto ter um filho, mas nós não podemos ter filhos. Foi isso que eles disseram. E eles foram verdadeiros. Disseram: nós não podemos ter filhos. E ela, com lágrimas nos olhos, disse:
o que eu mais queria era a graça de eu poder engravidar e de nós termos um filho no nosso casamento. Atrás deles tinha uma fila imensa de pessoas. Então nós não tínhamos ali muito tempo, porque haviam outras pessoas que queriam conversar, queriam trocar uma palavra, queriam dar um abraço, queriam tirar uma fotografia para poder registrar aquele momento. Então eu puxei aquele casal para juntinho de mim e disse: vamos pedir então a Deus. Coloquei as mãos sobre os dois, fiz um breve momento de oração e disse ao Senhor: meu Deus, o Senhor sabe qual é o impedimento para esse casal ter filhos. Eles são teus, eles querem ter uma vida em Ti. Senhor, essa família quer ser uma família para Ti. Meu Deus, dá a este homem e a esta mulher a graça de ter uma criança e afasta deles toda esterilidade. Dá a este homem fecundidade, dá a esta mulher fecundidade. E enquanto eu rezava, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria dizer para aquela mulher uma palavra. E eu obedeci. Olhei nos olhos dela e disse: a próxima vez que eu e você nos encontrarmos, você estará grávida. Eles se olharam assustados, depois me olharam. Ela se emocionou, ele também. E eles saíram e outras pessoas vieram. Passado ali alguns dias, acho que nem chegou a meses, pouco mais de mês e meio, 2 meses, minha esposa me passa uma mensagem dizendo assim: meu amor, você lembra de um casal que você rezou pedindo a Deus para que eles engravidassem? Eu falei: me lembro sim. Aí ela disse assim: e você falou para aquela mulher que ela ficaria grávida antes de vocês se encontrarem, que na próxima vez que vocês se encontrassem, ela estaria grávida? Eu falei: lembro, meu amor, eu falei mesmo. Aí a minha esposa perguntou: você sabia que o marido dela teve câncer, e por causa do câncer e do tratamento e das cirurgias e de tudo que foi feito, ele ficou estéril e ele não pode ter filhos? Eu falei: eu não sabia. Ela disse assim: mas você falou para uma mulher que o marido não pode ter filhos, que na próxima vez que vocês se encontrassem ela estaria grávida? Eu falei: eu falei, meu amor. E comecei a me justificar dizendo: mas eu não sabia que o homem era estéril assim. Eu não sabia que o câncer tinha impossibilitado ele de ter filhos desse jeito. Ela falou: pois é, meu amor, mas a mulher está aqui, está grávida, e ela quer encontrar você. E já estava com um pouco mais de 1 mês de gravidez. Nós não tínhamos nada naquele momento em que nós nos encontramos, a não ser a nossa fé em Jesus Cristo e a oração. Você pode ter vindo para cá sem nada, aliás, não precisava trazer nada. Você pode ter chegado aqui até despreparado para esse friozinho de Cachoeira Paulista. Talvez tenha esquecido seu agasalho, talvez você tenha vindo sem dinheiro. Você disse: Márcio, não trouxe dinheiro. Talvez você tenha vindo de carona. Talvez você tenha acampado porque não conseguiu uma pousada aí que recebesse você. Talvez você esteja tão desprovido que você está de favor na casa dos outros. Nada disso importa. Você não precisava trazer nada além do que você trouxe. Só tinha 2 coisas que você não poderia ter deixado para trás: a sua fé e a sua oração. Porque é com isso que nós vamos a trabalhar nesse acampamento de oração. E com essas 2 coisas, Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Fé e oração. É assim que você vai alcançar de Deus aquilo que você precisa, porque você precisa. Não é um capricho,
Você precisa. A oração, gente, a palavra de Deus nos ensina, e o catecismo da Igreja Católica também nos ensina. A oração é a elevação da nossa alma a Deus, para pedir os bens que nós necessitamos. Nós estamos juntos aqui, para elevar o nosso coração a Deus em oração, para pedir o que nós precisamos. Estamos aqui para louvar o Senhor? Sim. Estamos aqui para reconhecer Jesus? Sim, Senhor, e sim, Senhora. Mas nós estamos aqui de verdade porque nós necessitamos de Deus. Nós viemos trazendo as nossas necessidades. É verdade? Você diz sim a isso que eu estou falando? Nós somos os necessitados que vieram diante de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo a nossa fé e a nossa oração para pedir: vem em meu socorro, Senhor Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesta outra passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 14. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 14. É importante que você pegue esta palavra. Se você não puder abrir esta palavra com você agora, anote. Escreva ali em algum cantinho no seu celular, anote com uma caneta na capa de um livro que você tem aí no colo, num papelzinho para você ver depois. Lucas capítulo 18, versículo 14. Do 1 ao 14, desculpe. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 14. Achou? Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Por que Jesus contou a eles uma parábola? Para lhes mostrar a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Como é que nós devemos orar? Sem nunca. Diga ao seu irmão: você precisa orar sempre, sem nunca desistir. Pergunte a ele: tem alguma coisa que você está pedindo a Deus? Pergunta, você tem pedido alguma coisa a Deus? Tem alguma coisa que você quer que Deus faça por você? Olhe nos olhos dele e pergunte: você tem orado? Você já alcançou esta graça ou ainda não? Toque no ombro dele e diga: você precisa orar sempre. Você não pode desistir. A sua oração não pode desfalecer no meio do caminho. Dá uma sacudida nele e diga: você não pode desmaiar em oração. Tem gente que desmaia espiritualmente. A pessoa vai indo, desfalece, desiste. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrar a necessidade. É uma necessidade orar sempre, sem nunca desistir, Numa cidade, a parábola, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, o juiz pensou: eu não temo a Deus,
eu não respeito ninguém, mas esta viúva já está me importunando. Eu vou fazer justiça a ela, para que ela não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Olha aqui para mim, meu irmão. Deus vai fazer justiça a você bem depressa. Não desanime, não desista, não pense que Deus está demorando demais. A sua graça já está chegando, a sua oração já está sendo atendida. Não desanime de forma alguma, porque o seu Deus não trai, não vacila, não dorme, não cochila. Deus não dorme no ponto. Eu vos digo que Deus lhe fará a justiça bem depressa. Mas aí Jesus pergunta: mas o Filho do Homem, quando vier, será que encontrará fé sobre a terra? O Senhor fará justiça bem depressa, mas Ele espera pelo nosso pedido, e Ele espera pela nossa oração. Mas para que nós oremos é preciso fé. Eu pergunto: será que quando o Senhor se manifestar, vai haver quem creia? Ele vai encontrar fé sobre a terra? O Senhor Jesus vai encontrar gente de fé nesse acampamento de oração? Amém! Graças a Deus! Então não espere menos do que milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho visto muitos milagres. E olha, graças a Deus, a gente recebe na medida em que a gente precisa. E eu falava para minha esposa outro dia: é bom a gente receber certos milagres, mas também é um milagre a gente não precisar receber. Tem gente que precisa receber a graça de uma cura, mas melhor ainda é a gente nem precisar. E às vezes a gente esquece de louvar a Deus pelo milagre da nossa vida, pelo milagre da nossa saúde, pelo milagre dos nossos filhos, pelo milagre da gente ter coragem e disposição de levantar e de lutar todos os dias, o milagre de nós vivermos nesta vida sabendo que aqui é uma passagem, que o céu espera por nós. Mas enquanto nós vamos caminhando, nós vamos vendo constantemente o Senhor agindo na vida das pessoas, como esse caso que eu acabei de contar para você. E eu poderia passar amanhã contando inúmeros outros casos, mas não precisa. Esse um que a gente ouviu já basta. Agora, em vez de ficar ouvindo, nós também queremos experimentar na nossa vida e na nossa carne a graça da cura e o milagre de nosso Senhor, não é isso? Não quer você também fazer essa experiência? E a palavra de Deus continua contando para nós: para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. 2. Um era fariseu. A gente entende que fariseu é uma pessoa mentirosa, é um hipócrita, é uma pessoa que gosta de aparecer. Mas gente, fariseu era uma qualidade. Haviam entre os fariseus homens santos, alguns inclusive que se converteram. Um dos sábios da Bíblia, chamado Gamaliel, que foi inclusive instrutor, mestre de Paulo, apóstolo, ele era um fariseu. Então, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era religioso, um era um homem de oração.
Um era um homem que era bem conhecido e reconhecido, era honrado. O outro era um publicano, era um homem conhecido pela má fama, pela má vida. E disse Jesus: o fariseu, de pé, orava assim dentro do seu coração, não era em voz alta não, no seu íntimo. Então ele estava dizendo o que estava dizendo somente para Deus. E ele dizia: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros. E olhou para trás, olhada assim de canto de olho, e nem sou como aquele publicano que está ali, ó. E continuou: jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. E lá atrás, prostrado, envergonhado, o publicano se manteve à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, nem se atrevia, mas batia no peito dizendo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem compaixão de mim, que sou um pecador. E Jesus termina dizendo assim: eu vos digo, este último, o publicano, voltou para casa perdoado e justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bendito seja Deus por você que chegou aqui nesse acampamento de oração igual esse publicano, até se achando indigno de estar aqui, sem sequer saber como rezar, mas entendendo que o único que pode dar a você a graça que você necessita e o perdão que você espera é Deus. Não é a sua roupagem, não é a sua aparência, não são as suas obras, não é o dízimo que você paga, não são os seus jejuns, porque a gente se pergunta: que maneira eu devo fazer para poder receber de Deus uma graça na oração? Existem certas graças que só são alcançadas através do jejum e da oração, mas não adianta jejuar, diz Jesus, se o seu coração for um coração empedernido pelo pecado, endurecido, sem compaixão, sem misericórdia, sem arrependimento. Feliz de você que chegou aqui se sentindo um zero à esquerda, um nada, um fracassado, porque hoje, nesta manhã, os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo se voltaram para você, e o Senhor está dizendo sobre você esta palavra: você encontrou justificação diante de Deus, o Senhor ouviu a sua oração. O Senhor está escutando você. Então não é só o que a gente pede a Deus, a maneira como a gente pede também conta. É o que nós pedimos ao Senhor, mas é a maneira como nós também nos aproximamos de Deus e pedimos ao Senhor. Jesus conta esta primeira parábola para mim e para você, para nos ensinar o seguinte: existem certas graças que Deus quer nos dar, e Ele vai nos dar, mas para nos dar a graça que Ele quer e que Ele já decidiu que vai nos dar, Ele precisa que eu e você insistamos na oração sem desistir. Quem aqui veio rezar por alguém em particular? Veio pedir por uma pessoa? Faz assim, ó. Sabe como que você deve rezar por esta pessoa? Sempre, sem desistir. Não é você que vai dizer até quando, é o Senhor Jesus. Você vai receber a graça em favor desta pessoa, mas você precisa continuar na oração. Até quando, Márcio? Até a hora em que essa graça chegar, e ela vai chegar. Eu não vou ter descanso, eu vou ter que continuar rezando. Não, você vai ter descanso.
Mas quando que eu vou poder parar de rezar? É fácil, você vai saber assim que a pessoa receber a graça. Simples assim. A nossa fé nos faz insistir, mesmo quando a gente não vê resultado nenhum. Por isso o Senhor conta a parábola, né? Para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz, esse juiz não temia a Deus, não respeitava pessoa alguma. Em outras palavras, esse juiz fazia o que queria. Ele era injusto, era um homem mau, era um homem perverso. Tanto que a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que ele era um homem iníquo. Mas nesta cidade onde havia um juiz injusto, havia também uma viúva. E essa viúva não tinha a quem recorrer, porque você sabe que até hoje é assim, em certas cidades pequenas tem só um juiz. Só um. Essa mulher não tinha a quem ir, senão a este juiz. E ela batia na porta e dizia a esse homem: por favor, faz-me justiça contra o meu adversário. E durante muito tempo, a mulher indo e pedindo e suplicando e insistindo, esse juiz se recusou a fazer o que ela estava pedindo. Por fim, um dia ele pensou: se eu não atender essa desgraçada dessa mulher, eu não vou ter paz. Essa miserável está acabando comigo. Onde eu vou, eu encontro essa mulher. Eu não vou fazer, olha, preste atenção. Não vou atendê-la porque é justo que eu atenda. Não vou fazer isso por respeito a Deus. Eu não respeito ninguém. Mas essa viúva está acabando com os meus nervos, está tirando o meu sossego. Eu vou fazer justiça a ela para que eu tenha paz, para que eu tenha tranquilidade, antes que essa mulher perca a paciência e ainda venha me agredir. E Jesus diz assim: você escutou bem o que disse esse juiz iníquo? Que para ter sossego, fez o que ele devia ter feito desde o início? Então, por que você acha que Deus não vai fazer justiça a você, que é filho, que Ele ama, que é escolhido e que dia e noite tem gritado por Ele? Quem aqui, dia e noite, tem rezado e pedido a Deus uma graça? Quem toda hora está clamando ao Senhor? O Senhor lhe diz: eu vos digo que bem depressa Deus lhe fará justiça. Bem depressa a sua oração será atendida. Mas Jesus pergunta no finalzinho: mas quando chegar a hora da graça, você vai estar de pé com fé? Você vai aguentar firme até lá? Ou você vai esmorecer pelo caminho, porque você pediu, porque você rezou, porque você insistiu e não veio no seu tempo, não veio na sua medida? Os tempos de Deus não são os nossos tempos, minha gente. A graça de Deus nunca chega tarde demais. A graça de Deus vai chegar para você no momento mais oportuno da sua vida. Você tem dúvida de que Deus vai atender você? Como é que você deve aguardar que o Senhor te atenda? Com fé, em oração, para que quando essa graça chegue, ela encontre você na expectativa dela, para que você não perca a graça que você tanto pediu. Dizia Santo Agostinho: eu tenho medo da graça que passa. Então é preciso rezar sempre, sem esmorecimento, com paciência e com fé. Bata no seu peito e diga: eu preciso rezar sempre, sem ansiedade de que Deus faça no meu tempo. A parte de Deus é fazer, a minha parte é rezar sempre, sem esmorecimento,
com a paciência da fé. Quem tem fé tem paciência. Diga, quem tem fé tem paciência. Quem confia em Deus espera. Diga ao seu querido aí sentado perto de você: quem confia em Deus espera. Esperar é sinal de confiança no Senhor. Quando você tem um amigo, que você vira para essa pessoa e diz assim: olha, eu preciso muito de ajuda financeira, eu preciso de um dinheiro emprestado. Eu não tenho outra pessoa para recorrer. Se você não me ajudar, eu estou perdido. E essa pessoa é muito amiga sua, e você tem certeza que essa pessoa nunca deixaria você na mão. Como ela também sabe que você nunca enganaria, passaria para trás ou daria um golpe nela. E essa pessoa vira para você e diz assim: quanto tempo você consegue esperar por esse dinheiro? E você diz: estourando 3 meses. E ela vira para você e diz assim: bom, eu vou precisar de pelo menos aí uns 80 dias para conseguir esse dinheiro para eu te emprestar. Mas eu vou conseguir e eu vou te dar esse dinheiro. Mas vai ser já bem perto do limite do que você consegue esperar. Vai chegar na última semana do seu tempo. Aí essa pessoa olha para você e diz assim: você não vai ficar angustiado, porque durante esses 80 dias, você não vai ver nem sinal do dinheiro. Vai chegar na última hora. Mas vai chegar. Se você confia nessa pessoa, você vai ficar angustiado? O que você vai fazer? Você espera. Você espera pelo simples fato dele dizer que vai dar. Você não tem outra garantia. A garantia é a palavra da pessoa e a amizade que ela tem com você. Você está garantido pela palavra de Deus que a sua oração não vai ficar sem resposta. Não vai ficar sem resposta. Mas a resposta que Deus quer de você é que você confie nele. E que você aguarde o tempo dele, mas você não aguarde de forma passiva, de braços cruzados, como quem dorme, como quem desiste. O Senhor quer que você espere, mas espere vigilante, em oração, na paciência da fé. Inclusive, um dos ensinamentos que mais me ajudaram a rezar, talvez ajude você. São Basílio Magno, um grande homem, um grande sábio, um santo homem, experimentado na palavra de Deus. Um homem que sabia entrar na Sagrada Escritura e colher os tesouros da palavra de Deus. São Basílio Magno, ele resumiu numa frase, ele resumiu todos os motivos pelos quais uma pessoa não é atendida em oração. Com essa frase de São Basílio, você consegue descobrir por que uma pessoa rezou e não foi atendida, ou porque ela não rezou. São Basílio dizia assim: você pede e não recebe, porque a tua oração ou foi mal feita, ou foi feita sem fé, ou foi feita sem devoção ou desejo, ou porque você pediu uma coisa que não se referia à sua salvação eterna, ou porque você pediu sem perseverança. Olha lá. Quais são os motivos pelos quais a nossa oração não é atendida? Oração mal feita. Oração feita da boca para fora. Oração que a gente faz às pressas só para cumprir preceito. Ai, hoje é domingo, eu queria tanto passear, mas tem que ir na missa. Vamos lá na missa para a gente ficar logo livre. Vamos cedo na missa, que aí a gente já se livra já. Então por que vai? A missa vai ser bem feita, mas você vai viver o mal feito, porque o coração não tem disposição de ir.
Como a pessoa que passa o dia inteiro sem rezar, chega na hora de dormir, ela tem medo de escuro, tem medo de assombração, ela não reza para se encontrar com Deus, ela leva para que se de repente alguma coisa incomodar lá de noite, ela já fez a oração dela. Isso é uma oração mal feita, feita às pressas, feita sem vontade. Aí ele diz, é uma oração mal feita. E às vezes o motivo pelo qual a gente não é atendido é que a nossa oração é feita sem confiança nenhuma em Deus. A gente reza, mas a gente não espera que Deus nos atenda. Não temos aquele desejo que mantém a nossa fé acesa, o nosso coração vibrante. E o pior, muitas vezes a gente pede na oração coisa que vai ser perdição para a gente. Olha aqui nos meus olhos, Deus nunca vai dar a você, por mais que você peça, uma coisa que vai levar você para o inferno. Nunca vai dar. Ai, Márcio, mas e se eu pedir uma coisa que vai me levar para o inferno? Pode pedir. Peça à vontade. Só que Ele não vai te dar. Se um filho seu, com 3 aninhos... Quem tem filhos? Levante a mão, por favor. Seu filho já teve 3 anos de idade? Naquela época, se ele chegasse para você e dissesse assim, me empresta uma faca para eu ir brincar lá fora, a grande, você daria? Por quê? Porque você é mãe, porque você é pai. Pode pedir. Aí às vezes a criança cai no chão, ela sapateia, ela esperneia, ela chora e diz, você não me ama, você não gosta de mim. E a mãe continua lavando a louça do mesmo jeito que está. Pode chorar, pode espernear, pode pedir, não vou dar. Deus nunca vai dar a você uma coisa que você pede para a sua perdição. Por isso que São Tiago diz, uma pessoa que pede as coisas para Deus, mas tem o seu coração dividido entre ser de Deus e ser do mundo, e o que ela está pedindo é para ela esbanjar no pecado, nos prazeres que só vão afastá-la de Deus, nunca vai receber o que está pedindo. Nunca vai. Porque Deus a ama demais para dar a ela uma coisa que vai ser a perdição dela. Às vezes até o que ela está pedindo é bom. É bom o que ela está pedindo, mas não é bom para ela. Não é bom para ela naquele momento da vida dela. Vou resumir isso num ditado popular: Deus não dá asa à cobra. Dá uma cutucadinha no seu amigo aí e diz, pode pedir à vontade. Você não vai voar, vai ficar sentado. Deus não dá asa à cobra, meu filho. Se o que você está pedindo vai servir para você se fazer o mal ou fazer o mal a alguém, você não vai receber. Mas São Basílio, ele termina esse dito de uma forma espetacular. Ele diz que aquelas pessoas que não perseveram também não recebem. Não recebem. É preciso a perseverança na oração. De onde que São Basílio tirou isso? Do que Jesus acabou de ensinar para nós. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, 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 sem nunca desistir, sem nunca desanimar. Já ali no Sermão da Montanha, Jesus fala algo que nos faz compreender perfeitamente a segunda parábola que vem dos versículos 9 ao versículo 14. A gente precisa saber com que coração a gente se apresenta diante de Deus. Gente, às vezes nós pedimos as coisas a Deus com um coração ruim, sendo maus com as outras pessoas. Igual esse fariseu não mentiu. Jesus em nenhum momento disse que ele estava mentindo quando ele falava ali, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, e ele não era. E ele disse, eu não sou ladrão, e ele não era. Ele disse, eu não sou desonesto, e ele não era desonesto. Ele disse, eu não sou adúltero, ele não traía a mulher dele, ele não tinha amantes, ele não tinha um caso.
E ele dizia ainda: eu também não sou como aquele publicano. E de verdade ele não era. Só tinha uma coisa que ele também era e ele não percebeu: ele era mau, ele era cruel, ele não tinha compaixão com as outras pessoas, e por causa do seu coração endurecido, a graça de Deus não pôde penetrar dentro dele. O que é um coração endurecido? Por que nosso Senhor manda a gente ter cuidado com o nosso coração? Gente, isso é uma coisa muito importante. Jesus insiste na conversão do nosso coração. Se você depois puder, pega o Sermão da Montanha, que você vai ver a insistência de Jesus na oração, sim, mas na conversão do nosso coração. Um coração bom, um coração que se reconcilie com o seu irmão antes de apresentar os seus pedidos diante de Deus. Talvez quando você chegou aqui nesse acampamento de oração para rezar, você chegou magoado com alguém, com ódio de uma pessoa. Não tenha vergonha de dizer não. Chegou com ódio. Chegou para rezar porque você não sabe mais o que fazer com esse sentimento que está enlouquecendo você. E provavelmente você não teve oportunidade de se encontrar com esta pessoa, de se reconciliar com ela, inclusive porque você não se encontra em condições de fazer isso. Mas se você tiver coragem de colocar essa mágoa, essa ferida diante de Deus, o Senhor vai curar a sua ferida, vai compensar você pelo prejuízo que você teve, e vai reconciliar você com esta pessoa, porque não vale a pena você carregar esse veneno no seu coração. Para atender a nossa oração, Jesus ele nos diz inclusive que nós devemos orientar as nossas súplicas, a nossa intercessão pelos nossos inimigos. O que eu vou fazer, Márcio, com gente que só faz o mal contra mim? Eu já aguentei demais, eu já tive muita paciência, eu só levo na cabeça, a pessoa só me ataca. Reze por esta pessoa. Você quer fazer justiça contra ela? Então faça essa justiça por meios divinos, entregue-a nas mãos de Deus, reze por ela, reze por quem está te perseguindo, reze pelos seus inimigos. Se você rezar pelos seus inimigos, em breve você não vai ter mais inimigos, em breve você não vai ter mais. E reze a Deus no segredo do seu coração, na sua intimidade. Tem gente que diz: eu não sei rezar. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz uma coisa maravilhosa sobre a oração: rezar é pensar em Deus amando. Se você pensa em Deus o tempo inteiro com amor no seu coração, você está rezando. Mesmo que você não esteja o tempo inteiro pedindo, ou mesmo que você não esteja o tempo inteiro dizendo: eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te bendigo. Porque, desculpa, palavra cansa a gente. Cansa ou não cansa? Nós que somos humanos, a gente cansa de falar e a gente cansa de escutar. Dizem que as mulheres conseguem dizer em torno de 15 mil palavras por dia. Os homens conseguem escutar umas 1.500. Às vezes chega no final do dia, a minha esposa está quietinha, caladinha, e eu faço de propósito, falo: vamos conversar. Não, Deus me livre, me deixa quieta. Eu falei: meu amor, e as suas 15 mil palavras? Ela falou: eu devo ser homem. Mulher também cansa de falar. Demora, mas cansa. Homem também cansa de falar. E a gente cansa de escutar. Se você resumir a sua oração em palavras, você não vai conseguir rezar o tempo todo, não. Mas olha que interessante quando você descobre isso. Quando você pensa em Deus amando, você está em oração, você está na presença dEle. Nesta hora o mal não te alcança, e tudo que você faz recebe a força do Espírito Santo para que seja feito com uma força divina, com uma força de salvação. E quando você pensa numa pessoa por causa de Deus, você pensa nela com amor, você está rezando por ela. Você que é mãe,
que às vezes pensa, eu esqueci de pedir pelo meu filho, mas você pensa sempre no seu filho, e você pensa com amor, pois os seus pensamentos cheios de amor sobem a Deus como uma constante oração. Por isso que o nosso coração tem que ter saúde para rezar. Por isso que nós precisamos ter diante de nós, dentro do nosso coração, a graça do perdão, um coração perdoador, perdoar do fundo do coração na oração, buscar purificar o nosso coração de todo pecado, orientar o nosso coração para o céu, para as coisas de Deus. E aí eu digo a você, um coração assim decidido a se converter, porque a conversão do nosso coração não depende de nós, depende de Deus. Mas a decisão de buscar a conversão do nosso coração é nossa. E um coração assim decidido a se converter, aprende a orar na fé. Mas como é que eu vou aprender a orar na fé? Você quer aprender esta oração que nunca falha, que Deus sempre atende? Decida-se a orientar o seu coração só para Deus, só para o que agrada a Deus, e afaste da sua vida tudo que pode te tirar de Deus. Se você fizer isso, o Espírito Santo vai ensinar você uma oração que nunca falha, e antes mesmo que a palavra chegue na sua boca, Deus já vai ter atendido ao que você pediu. Não vale a pena uma oração assim? A fé, meu querido, é uma entrega confiante, é uma entrega incondicional a Deus, acima daquilo que nós sentimos, acima daquilo que nós compreendemos, porque tem coisa na vida da gente que nós não vamos compreender. Meu Deus, não consigo compreender porque que o Senhor permitiu eu me casar com essa pessoa. Essa resposta eu consigo te dar, porque você quis, Ele vai responder. Agora tem outras coisas que a gente não consegue compreender. Senhor, eu não consigo entender essa doença. Senhor, eu não consigo entender esse acidente que alcançou meu filho, minha filha. Um jovem tão bom, uma menina tão boa. Senhor, tantos jovens se perdendo e o meu filho fiel a Ti. Uma pessoa de oração. Um menino bom, dedicado, estudioso, trabalhador, respeitoso. A minha filha, tão amorosa, tão companheira. Por que que isso foi acontecer com ela? Muitas vezes nós não compreendemos as coisas que nos acontecem. E vou falar baixinho porque é um segredo. Não confie nunca nos seus sentimentos. Porque os nossos sentimentos nos enganam constantemente. Quem se guia pelos sentimentos para rezar, desiste rapidinho. A oração que permanece é aquela que você toma a decisão de rezar, com vontade, sem vontade, faça dia, faça noite, caia chuva, faça sol, você está lá firme numa única confiança, aquele que prometeu que iria me ajudar, Ele não vai falhar. E aí então você se entrega a Deus, você confia em Deus, você não põe condições para Deus, porque a sua confiança nele está acima daquilo que você está sentindo, porque a sua confiança em Deus está acima do que você compreende. Senhor, eu não compreendo essa situação, está rasgando a minha alma, está doendo dentro de mim, mas eu confio em Ti, eu confio que o Senhor está ao meu lado, eu confio que eu vou sobreviver a esse golpe, e você vai sobreviver, porque Deus não vai soltar a sua mão. Existe uma porta que vai se abrir para você, mas você tem que passar por ela. Não é à toa que Jesus diz que Ele é a porta. Jesus é a porta. Quem salta por cima do muro, Ele fala, quem entra pela janela é ladrão. Quem quer fazer as coisas corretamente, encontrar o que precisa passar pela porta. Ele diz, eu sou a porta. E aquele que é a porta, diz assim, está prestando atenção? Aquele que é a porta diz assim, pedi e recebereis. Procurai, batei. Aquele que é a porta está mandando você bater. Você precisa bater. Bater
é um nível mais alto de insistência. Você percebeu que é gradativo? Você percebeu que é uma escala? Você percebeu que não está falando de outras coisas? Jesus está falando da oração, e na oração ele vai pondo os degraus. Ele diz: primeiro você pede, você pediu e você não recebeu, insista, vasculhe em Deus, procure descobrir por que a sua oração não foi atendida, investigue se tem algum empecilho, remova os obstáculos que estão impedindo você de receber essa graça. Se é um pecado, peça perdão a Deus, se confesse. Se é a falta de perdão, perdoe a pessoa, faça o voto de se reconciliar. Se você está envolvido em uma coisa desonesta, pare com isso, descubra o que é e corte o mal pela raiz. E por fim, se você já pediu e não foi atendido, se você procurou e já descobriu o que precisava descobrir a respeito do que impedia a sua oração e ainda não foi atendido, agora você continue batendo. Bata insistindo nesta porta. Que porta é essa? O próprio Senhor. Jesus, que é a porta, Ele nos manda bater, porque é Ele que abre o acesso ao Pai. É Ele quem pega as nossas orações e leva a Deus. Márcio, se pedir é pedir, se procurar é insistir, bater é que tipo de oração? Você bate na porta do céu, você bate na porta de Deus, através das suas lágrimas e dos seus clamores. Há uma sabedoria muito antiga, já no Antigo Testamento, e que compartilham conosco os nossos irmãos judeus. Eles não são cristãos, mas creem no mesmo Deus que nós cremos. E os judeus, eles sabem de uma coisa que nós também cristãos sabemos: existem portas no céu que só se abrem quando nós batemos nelas pelas nossas lágrimas e pelos nossos clamores. Quem aqui é mãe e tem chorado pelos seus filhos? Continue, minha querida, a porta vai se abrir. Não existe oração feita entre lágrimas por uma mãe que Deus não atenda. Você que tem rezado pela salvação do seu filho, da sua filha, vou dizer a você o que Santo Ambrósio disse a Santa Mônica: é impossível que se perca o filho de uma mãe que chora tanto na presença de Deus. As suas orações estão sendo ouvidas, as suas lágrimas estão abrindo as portas do céu, não só para você, mas por esse filho por quem você intercede. Você que tem orado pelo seu matrimônio, entre clamores e lágrimas, nunca duvide de que a graça de Deus já está operando na família de vocês. Um dia você vai ter a alegria de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia você vai poder dizer: o Senhor salvou a mim e a minha família. Nós estamos salvos pela graça de Deus. O Senhor voltou os seus olhos para nós. Então, assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes de receber o que pediu, a gente precisa aprender com Jesus. Como é que Jesus rezava? Jesus pedia algo para Deus, para o Pai, e antes mesmo dele receber, antes mesmo dele ver aquilo que ele pediu acontecendo, ele já agradecia. Até no momento da morte dele: ó Pai, se puder, passa de mim esse cálice, que eu não beba esse cálice, Senhor. Contudo, que se faça a sua vontade. E agradece e louva a Deus, porque ele sabe que não será abandonado na sua oração. Tudo que você pedir a Deus, diz o próprio Senhor Jesus, com fé, se você crê que você já recebeu aquilo que você pediu, você terá essa graça em suas mãos. Tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebeste, e assim será feito. A oração é uma força tão poderosa que não existe limites para ela. Tudo é possível para quem tem fé. Tudo que você pedir com fé na oração, você leu na palavra que nós pegamos abrindo esse momento de partilha, você leu: tudo que pedir com fé na oração, você receberá, com uma fé que não vacila. Peça comigo agora, diga: Divino Espírito Santo, eu preciso desta fé que não vacila.
Eu preciso desta fé que não hesita, desta fé que não é inconstante. Gente, tem poucas coisas que entristecem a Deus. Poucas coisas. E uma delas é a falta de fé. A gente pensa que a grande tristeza de Deus são os nossos pecados. Não. Para o pecado, nosso Senhor tem resposta. Para o pecado, para o problema do pecado, nosso Senhor tem solução. Eu quero dizer isso para você olhando nos seus olhos. Olhe nos meus. Sabe os seus pecados? Já estão todos perdoados na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos pecados que você cometeu por causa da cruz de nosso Senhor, nenhum deles tem o poder de levar você para o inferno mais. Está cancelado, acabou. Então, o seu pecado não é a causa da tristeza de Deus. O seu pecado é a causa da sua tristeza. Mas então o que acontece? Que entristece o coração de Deus? A falta de fé. Quando uma pessoa não confia nele. O Senhor se lamenta dizendo assim: abandonaram-me a mim, a fonte da água viva, para cavarem para si cisternas furadas. Que tristeza para Deus, a pessoa não é capaz de chegar a Ele, de pedir, e fica batendo de porta em porta, aonde tem um místico, aonde tem um espiritualista, aonde tem uma pessoa que invoca espíritos, que invoca entidade, a pessoa vai lá. Onde tem alguém dizendo que cura, que faz e que acontece, a pessoa vai lá mendigar. Cisterna furada, cisterna, você está perdendo seu dinheiro, você está perdendo a sua vida, você está perdendo a graça de Deus, e Deus se lamenta dizendo: coitado do meu filho morrendo de sede nessa cisterna furada que ele construiu para ele, quando eu tenho para ele uma fonte de água viva. O Senhor tem vida para você, vida nova para você. Mas se por um lado nosso Senhor se entristece pela falta de fé dos parentes dele, não pense que é só você que se decepciona com seus parentes, não. Os parentes de Jesus eram os que mais davam problema para ele. Foi dali que surgiu aquela palavra, que um profeta nunca é bem recebido na própria casa. Jesus se admirava da falta de fé dos parentes dele. E você aí se lamentando porque seu marido não vai com você à igreja, porque sua tia não segue, porque sua avó, porque sua mãe, porque seu sobrinho. E meu filho, isso é antigo, Jesus já conhecia. Jesus se entristece com a falta de fé, até mesmo dos discípulos. Mas Jesus se admira da fé daquela cananeia. Aquela cananeia nem era do povo de Deus. Você lembra dela? Foi aquela mulher que foi sozinha pedir a Jesus pela filha dela que estava endemoniada dentro de casa. E Jesus vira para aquela mulher e diz: por que eu vou curar a sua filha? Eu não vim para o seu povo, eu vim primeiro para o povo judeu. Não é correto eu pegar o pão dos filhos e jogar aos cães. Ainda chamou a mulher de cadela. E sabe o que essa mulher vira para Jesus e diz? Isso aí é bagatela para o Senhor. Isso aí é mixaria. Isso aí é trocado. O Senhor falou que não pode dar os pães dos filhos para os cães, mas isso aí nem pão é, isso é migalha. Até os cachorrinhos comem as migalhas de pão que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, olhando para aquela mulher, disse para ela: eu nunca vi nem no povo escolhido uma fé igual à sua. E olhando para ela disse: por causa da tua fé, sua filha está liberta. Vai em paz, porque a sua filha foi libertada deste demônio. E quando a mulher chegou em casa, a filha dela estava totalmente libertada. Oh meu Deus, que alegria vai ser quando você chegar na sua casa, hein? Que alegria vai ser.
Porque você vai ouvir a voz de Jesus falando com você no seu coração durante esse acampamento e talvez dizendo para você: volta em paz para a sua casa, porque a graça que você pediu acabou de alcançar esta pessoa que não veio com você, mas a graça de Deus foi até lá. A oração da fé não é a gente dizer Senhor, Senhor, mas é levar o coração a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você entenda a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Eu quero rezar com você um pouquinho, vamos? Eu queria que você ficasse de pé, por favor. E feche os seus olhos. E coloque as duas mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta manhã diante do Senhor para reconhecer duas coisas. Primeira de todas elas, Senhor, nós estamos aqui para reconhecer o Teu poder sem fim sobre tudo que existe. O Teu poder, Senhor, não tem fim. E a segunda coisa que nós queremos reconhecer é a grande necessidade que nós temos, Senhor, da Sua ajuda. Nós precisamos, Senhor, de salvação e estamos aqui para reconhecer isso agora. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos erros que são tantos. Perdoa os nossos muitos pecados. Vem nos socorrer e nos livrar, Senhor, do peso dessas tentações e desses sofrimentos. Nós te pedimos agora, Senhor Jesus. O Senhor nos convidou dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que estáis aflitos, sufocados, esmagados debaixo dos vossos fardos. Senhor, nós trazemos agora diante de Ti as nossas angústias, os nossos desânimos. Você que está desanimado, que mal consegue rezar, entregue esse desânimo agora para Jesus e diga para Ele: me socorre, Senhor, porque nem ânimo de orar eu tenho mais. Senhor, nós trazemos diante de Ti tudo aquilo que estava causando desespero, que estava me levando a desesperar. Senhor, põe Tua mão sobre a nossa cabeça e tira toda confusão agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça e ore no Espírito. Senhor, nós te pedimos agora a libertação de toda confusão mental, de toda opressão que entrou na mente destes meus irmãos, de cada um de nós que estamos aqui. Quando nós quisemos ser os senhores de nós mesmos, dos nossos pensamentos, quando nós inserimos falsas doutrinas nas nossas ideias e modelamos o nosso modo de pensar conforme essas doutrinas, traz libertação agora para todos nós que estamos aqui, Senhor. Nós estamos te pedindo, aqueles que se sentem perdidos, sem saber o que fazer e que por isso, inclusive, se sentiram tentados a desistir de viver. Você que não queria mais viver, porque você não sabia o que fazer. Você que não sabia o que fazer diante de um matrimônio, que você não conseguia mais tocar com as suas mãos, esse casamento aos seus olhos acabou e você não conseguia se desvencilhar. Ao mesmo tempo você sabia que o seu compromisso era para sempre, e dividida como você estava a ponto de enlouquecer. Senhor, nós te pedimos agora, toca, Senhor, e liberta de toda confusão mental. Nós te pedimos que o Senhor afaste de nossa casa, afaste da casa dos nossos parentes, dos nossos vizinhos,
toda inveja, toda falsidade. Senhor, preserva o nosso lar, preserva as nossas casas, Senhor, de incêndios, de arrombamentos, de roubos. Senhor, nós te suplicamos, permita que o teu santo anjo nos guarde em todo o tempo. Mas nós estamos suplicando agora de uma maneira especial, que o teu santo anjo, Senhor, proteja este irmão e esta irmã durante a noite. Que o santo anjo de Deus o vigie e o defenda durante a noite, para que ele possa encontrar alívio, sossego, para que ele tenha suas forças restauradas. Ele que não consegue descansar, ela que não consegue dormir por causa de um sono perturbado, Senhor, dá o descanso agora. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, impeça toda ação diabólica do espírito maligno contra a família deste irmão, desta irmã. Senhor Deus, em nome de Cristo, barra agora, faz cessar agora toda ação diabólica do espírito maligno contra a nossa família. Extirpa para longe de nós o medo, Senhor, as falsas doutrinas. Liberta, Senhor, os nossos jovens, os homens, as mulheres. Liberta das drogas, Senhor, liberta de toda loucura. Nós rezamos agora por aqueles que têm a sua mente perturbada, Senhor, aqueles que poderiam enlouquecer, aqueles que correm o risco de cair na insanidade mental. Senhor, nós te pedimos que o Senhor ponha as suas mãos poderosas sobre esta mulher que tem medo de enlouquecer, como pessoas da sua família já enlouqueceram. Expulsa para longe de nós todo espírito que se opõe a Deus, que amaldiçoa a Deus, e livra, Senhor, a cada um de nós de todo tipo de flagelo espiritual e material. Em sua infinita bondade, pela sua misericórdia, pela sua palavra, o Senhor pode curar as doenças. O Senhor pode nos erguer de nossas fraquezas e de nossas enfermidades. Pelo seu poder, Senhor, nós estamos pedindo agora, concede saúde aos nossos irmãos e irmãs enfermos que estão aqui orando conosco agora. Pelo poder da sua santa cruz, Jesus, pelo poder de suas chagas, pelo poder do seu sangue derramado, concede a saúde aos nossos irmãos e irmãs que estão orando conosco agora, em casa, no trabalho, pelo caminho, que em algum momento, de alguma forma, estão acompanhando agora esse momento de oração e pedindo que também a eles chegue a tua compaixão, a sua misericórdia. Tem compaixão, Senhor, destes seus filhos que estão sofrendo. Senhor, dá-lhes novamente a saúde. Senhor, devolve a disposição, a força e a paz que tinham perdido. Senhor, devolve para este homem, devolve para esta mulher de novo o gosto, Senhor, de viver. Levante bem alto os seus braços, bem alto, abra suas mãos. Nós queremos todos juntos nesta manhã, Senhor, agradecer com o nosso coração transbordando de paz, transbordando de alegria. Senhor, nós queremos agora agradecer porque o Senhor está fazendo maravilhas no meio de nós, em nosso lar e naqueles por quem nós estamos orando. Tocados pelo seu amor, nós invocamos teu Santo Espírito. Tocados pelo seu amor, nós clamamos o nome de Jesus. Solte a sua voz e ore comigo. Xandaria la haria la baria la varia la candaria la baria la bara la bara. Uria la baria la varia la varia la varia la baria la varia la bara 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 la bara. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece.